Independência ou morte? Nessa manhã, quero conversar com você a respeito de independência. Bem de manhã. Bom dia, amados, graça e paz. Que maravilha mais uma vez estarmos juntos aqui num domingo pela manhã com o nosso Bem de Manhã para refletirmos sobre alguns temas. E como já falamos no início, quero falar com você a respeito de independência. O que seria esta palavra? O que seria ser realmente independente? Nós sabemos que amanhã nós comemoramos 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil. Mas eu não quero falar sobre essa independência. Na verdade, devemos comemorar sim essa independência. Até porque quando o nosso país estava ainda sob a autoridade, não é, de um lugar distante como Portugal, não é, que governava então nosso Brasil, que éramos ainda uma província, não é, dessa nação. Então nós quisemos ser uma nação independente. Isso é bom. É bom porque nós tínhamos nossa identidade, porque precisávamos de estar podendo trilhar o nosso caminho. Mas não é isso que quero falar. Na verdade, sobre independência, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Pedro. 1 Pedro no capítulo 5, versículo 6. É um versículo pequeno, mas que trata bem sobre isso que quero falar. 1 Pedro 5, no capítulo 6, vai falar assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Ora, o apóstolo Pedro está aqui escrevendo para os cristãos, não é, de todas as épocas, não é, os cristãos da época que ele escreveu, e para nós também, por que não? Ele está falando aqui de humilhação diante de Deus. Mas por que ele está dizendo humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele nos exalte? Porque o apóstolo Pedro ele estava baseado em algo que a própria história bíblica nos apresenta, na questão de independência. Bom, para começarmos, nós sabemos que o homem, o ser humano, foi criado por Deus. Sim, somos criaturas de Deus. Deus nos criou para vivermos então em harmonia com toda a natureza que Ele fez, com nós que somos criaturas, a coroa dessa criação, e Ele criou para o homem estar gerenciando, administrando tudo isso que Ele criou, que é esta terra linda, não é? Mesmo que nesse momento essa terra já sofra com a entrada do pecado. E aí vem a questão, a entrada do pecado. Nós fomos criados para estarmos dependentes de Deus. Sim, nós fomos criados para sermos dependentes de Deus. Nós não fomos criados para sermos independentes. Porque a palavra independente quer dizer alguém que tem uma autonomia de vida. E permita-me dizer, quando o ser humano foi criado na pessoa de Adão e Eva, e eles foram criados, Deus estava com eles todo momento. Deus visitava o Jardim do Éden para conversar com eles. Portanto, esse relacionamento, essa comunhão com Deus e os homens trazia uma interdependência. E a palavra interdependente é diferente de independente. Uma pessoa que é independente é uma pessoa que não precisa do outro. Um independente não precisa do outro. Vou voltar mais uma vez para o 7 de setembro de amanhã. A independência do Brasil, então, é pelo fato de que o Brasil não quis mais viver sob a tutela, não é, sobre a regência de Portugal. Portanto, queria ser uma nação independente, que não precisasse de Portugal. Mas na vida do homem, na criação do homem, né, na essência, nós somos criados para sermos dependentes de Deus e interdependentes uns dos outros. Ora, o próprio Deus é uma trindade, o próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E eles vivem uma interdependência. O próprio Deus é três pessoas em um. E essa interdependência, esse relacionamento perfeito de Deus é que traz um exemplo claro para nós, que a independência não é algo de Deus. A independência no sentido de relacionamento, nós seres humanos, no sentido de relacionamento, isso aí vem então de uma entrada do pecado em nossas vidas. Se você fizer uma revisão lá em Gênesis 3, você irá ver a serpente tentando então Eva, dizendo, olha,
Deus não quer que você coma desse fruto, porque no dia que você conhecer do bem e do mal, você será igual a ele. Então, Eva e depois Adão comem do fruto para serem independentes de Deus. Abrir os olhos, serem iguais a Deus e, portanto, não precisar mais de Deus para sobreviver. Mas aí está o erro. Quando comeram, quando abriram os olhos e viram o mal, então eles agora se tornaram pecadores e se afastaram de Deus. E veja, a vida longe de Deus é uma vida que vive o mal. Porque o mal é essa ausência de Deus. Deus não criou o ser humano para essa independência. Não. Ele criou o ser humano para que vivesse dependente dele. Nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Nós precisamos. E só vamos ser felizes quando nós estivermos dependentes de Deus. Portanto, o grito de independência ou morte, isso pode ser válido para a história da nossa nação. Porque nós precisávamos de viver uma república aqui, precisávamos de viver uma vida em separado da outra nação que nos conquistou. Mas quero dizer que esse grito de independência ou morte, isso não se aplica a nós seres humanos. Porque Jesus Cristo morreu por nós para nos dar a verdadeira independência. E a verdadeira independência é viver dependente de Deus. Perceba que até com os nossos irmãos, nós não podemos ser independentes. Quando Cristo entra em nossas vidas, nós vivemos interdependência. Eu preciso de você e você precisa de mim. Já diria uma música, não é infantil, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Essa é que é a verdade. E precisamos de nos humilhar. Humilhe-se, se humilhe, humilhai-vos, pois, dentro dessa dependência da mão de Deus. Porque ao seu tempo ele vai nos exaltar. Ao seu tempo, ser dependente de Deus é a verdadeira liberdade. Ser dependente de Deus é a verdadeira independência. Parece um trocadilho, né? Mas vou repetir. A dependência de Deus é a verdadeira independência do homem. Porque no momento que estamos dependentes, humilhados diante de Deus, Deus nos exalta e aí nos tornamos pessoas independentes. Por quê? Porque nós estamos vivendo sob a mão do Criador. Ninguém é maior do que Deus. Precisamos, o universo precisa sobreviver, precisa de Deus para sobreviver, porque Ele é o Criador, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da luz. O Senhor Jesus Cristo é a fonte de todas as coisas. Portanto, ninguém pode viver em separado de Deus. E é esse recado de reflexão que quero trazer nessa manhã. Eu preciso de Deus, sou dependente de Deus. E preciso de você também, você de mim. Essa interdependência vem porque nós somos dependentes de Deus. E aí, sim, o grito de independência. Mas a independência pelo fato da liberdade. Sair da escravidão do pecado, porque sim, aquele que não tem Jesus e não está dependente de Deus ainda é escravo do pecado. E a escravidão do pecado nos leva a viver uma vida, como o nome já diz, de servidão ao pecado. Mas quando Jesus nos liberta do mal, do pecado, aí sim, nós estamos livres dessa dependência desse pecado. Nós estamos agora dependentes do Pai das luzes e Ele nos torna livres de verdade e podemos viver interdependentes uns com os outros, em comunhão com nossos irmãos e principalmente em comunhão com Deus. Você quer liberdade melhor que essa? Eu não quero. Eu quero ser independente, mas no sentido de dependente de Deus e interdependente de você e eu. Portanto, nós devemos viver dessa forma. Então, a reflexão de hoje sobre independência, que seja dessa forma, que precisemos de Jesus, que precisemos de Deus, que estejamos embaixo da potente mão de Deus. E assim viveremos livres de verdade. Quero orar com você para que Deus esteja aplicando essa palavra em sua vida e na minha vida. E que depois que Ele aplique isso, possamos viver verdadeiramente isso. Não queira de forma alguma não depender do seu irmão, porque eu preciso realmente daqueles que vivem perto de mim. Eu preciso, porque é essa comunhão que a Trindade, que Deus nos ensinou, é isso que nós precisamos de ter. Portanto, largue mão de querer ser independente. Você precisa de alguém, primeiro de Deus, depois dos outros. É uma cruz, na verdade. Primeiro de Deus, depois dependência dos outros, né? Do próximo.
Por isso, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor trouxe essa palavra para os nossos corações. Tenho certeza, Pai, que esta palavra que se encontra aqui em 1 Pedro 5, Pai, está falando para nossas vidas e que está dizendo no momento certo, na hora certa, Deus nos exalta, mas não nos exalta para sermos melhores e independentes, não. Deus nos exalta porque Deus quer o melhor para nós, porque Deus quer ser o nosso Deus e quer que nós venhamos a depender dele em tudo. E que essa exaltação sirva também para abençoar nossos irmãos, para abençoar o próximo, porque nós vivemos uma dependência de Deus e também uma dependência dos nossos irmãos. Essa interdependência, eu dependendo do outro, o outro dependendo de mim. E todos nós dependemos de Deus. Isso sim é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Portanto, continua nos abençoando. Continua fazendo de nós uma igreja fiel, uma igreja que vive comunhão contigo. E que nada possa acabar essa comunhão. Nada possa acabar essa forma de viver que a palavra nos ensina. E não, nós não queremos ser independentes. Nós não queremos ser independentes. Não queremos gritar independência. Não. Queremos depender sim do Senhor até o fim. Obrigado, Pai, por essa palavra. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que essa semana, nesse domingo, esse primeiro dia da semana, comece muito bem. Que amanhã, feriado, 7 de setembro, possamos comemorar a independência do Brasil, sim, porque precisamos de ser patriotas, precisamos de estarmos alegres, não é, pelo nosso país, porque é o nosso país, amemos nosso país, oremos pelo nosso país. Nós estamos em campanha de missões nacionais, não é? Porque Ele me amou e porque Ele me amou, eu tenho que amar o meu país, tenho certeza disso. Porque Ele me amou, eu preciso de evangelizar o meu país, preciso amar cada cidadão do meu país. Isso é muito bom, mas sejamos dependentes de Deus sempre. Deus te abençoe e até um próximo momento em que estaremos refletindo mais uma vez no Bem do Manhã. Deus abençoe a todos. Acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde, e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa, a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais e tudo isso, enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado, e em nome de Deus se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados. Tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive. E não tem jeito, não, não.
esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, muito mais, muito mais. E tudo isso e ororô. Bendito